Olá, pessoal! Hoje vamos ver uma aula para recordar o conceito de uma função do primeiro grau, bem como elaborar um gráfico de uma função simples, ok? Então, eu inventei aqui um exemplo para que ilustrasse o que é uma função do primeiro grau. Tá? Vocês vão acompanhar aqui nesse sulfitão o que é isso então. Vamos lá. Função linear do primeiro grau. O exemplo que eu dei é um táxi. Ele cobra R$5 a bandeirada, mais R$2 por quilômetro, ok? Isso aí foi um exemplo. Tá? O que é bandeirada? É aquele valor fixo, tá? Que é regulamentado. Você entrou no carro lá do táxi, já está sendo cobrado, tá? Isso é um táxi convencional, não é o de aplicativo, tá? Então esse é um valor fixo. Entrou fixo, mais R$2 por quilômetro rodado. Então, ó, 5 é fixo e esse 2 dependerá de quem? Do quilômetro, tá? Então aqui dou um exemplo. Se ele andar 1 quilômetro, ele ganhou 5 mais 2 vezes 1, R$2 o quilômetro vezes 1, 7. Se for 2 quilômetros, dá 4, mais 5, 9. Se for 10 quilômetros, 2, que é o fixo, vezes 10. Então, mais 5, 25. A expressão é essa. A gente sempre coloca assim, então, o valor que ele vai cobrar, o custo dele, o valor, né? O valor que ele vai cobrar do cliente dele, do passageiro, sempre você coloca aqui, ó. Então, o V, que é o valor, ele está dependendo da distância, tá? Então, da quilometragem. Então, a gente até fala, ó, está em função da distância, tá bom? O quilômetro variando não tem valor fixo. Então, a gente normalmente usa a letra X, que é a variável, porque não é fixo. Ok? Isso é na prática. Agora vamos generalizar a expressão do custo da rodada lá, da viagem, ou o valor, tanto faz aqui. Achei melhor colocar valor, que é o valor que será cobrado. Generalizando, você faz o seguinte: o valor está em função de x. Então você põe V, parênteses, x. Sempre, então, vai ser o quê? 5, que é esse aqui, mais quanto? R$2 por quilômetro. Então aqui varia, eu coloco x. E esse 2x, 2 vezes x. Então, ó, isto é um exemplo de uma função generalizando agora os valores, tá? Agora, na matemática, no lugar, aqui é V, porque usou valor. Normalmente você encontra um F, tá? Normalmente, mas pode ser F, G, H, P, qualquer coisa. Quando não se tem nada assim, normalmente é o F. F de x é igual a 5 mais 2x. Agora, aqui, esquecendo um pouco o táxi, é uma função. Não precisa ser necessariamente aqui o táxi. É uma função qualquer, né? Na física, a gente lembra aqui do S0 mais VT, vocês vão ver na física, em cinemática, tá? Função de x. E na matemática padronizou-se o seguinte: não muda nada o valor, mas você sempre põe quem está junto com a variável na frente. Então fica 2x mais 5, f de x, ok? Outra coisa então. Esse 2 é o táxi, o valor do quilômetro. Isso é a bandeirada. Aí quando eu não tenho esse 2 ou 5, para calcular você vai ter que ter.
Mas matematicamente a gente representa o quê? F de x é igual a x mais b, tá? Representa assim. F de x também é conhecido como y, tá? F de x pode ser y. Então fica o quê? Y é igual a x mais b. O que é o ax mais b? A gente chamado de parâmetros, tá? E sempre o A e B vai ter que ser dado. No nosso caso aqui, o A é 2 e o B é 5, tá? No nosso caso, cada caso é um caso, tá? Então, o que acontece? Esse A e B são símbolos chamados de parâmetros. O X é variável. Normalmente, os parâmetros são os valores fixos e o X vai variar. Ou seja, isto é a função do primeiro grau, ou também a função linear. Ok? Então, tá isso aqui. O pessoal às vezes fica, olha aqui, nossa, o que é x mais b? Não, são valores. O a e b são valores que serão sempre dados aqui para vocês calcularem, o f de x ou o y, e o x vai variar. O número que entra aqui é o número que vem aqui. Multiplica por a, soma o b. Ok? Então, ou seja, o conceito é esse, tá? Toda função do primeiro grau gera um gráfico, tá bom? Como fazer o gráfico? Vamos ver aqui então. Ó, no nosso caso então, para fazer o gráfico é do sistema cartesiano, x e y. O gráfico sempre vai ser formado por coordenada, um par de números, tá? Porque toda função vai gerar um par, a função aqui no primeiro grau aqui. Então, olha só, y ou f de x, essa é a nossa função. Então, você coloca assim, ó. Se o x for zero, você coloca f de zero. No lugar do x, você põe o zero. 2 vezes 0, 5. 2 vezes 0, 5. 2 vezes 0, 0. Mais 5, 5. Quando põe mais 1, para x é igual a mais 1. 2 vezes 1 mais 5. Se o x for 2, 9. Se o x for 3, 11. Bom, aqui pode aplicar o exemplo do táxi. Vamos esquecer o exemplo do táxi agora. Tá? Por quê? Por quê? Vamos dar valores negativos para x. No caso do táxi, não existe isso, né? Vai dar menos 2, 3 quilômetros, menos 3 quilômetros, não existe. Mas, na matemática, você vai ter isso aqui, ok? Deixa eu ajeitar aqui o raio laser aqui. Olha aqui então. E se o x for menos 1? É f de menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 5, mais 3. Se o x for menos 2, 2 vezes menos 2. Mais 5, mais 1. Se o x for menos 3, 2 vezes 3. Atenção para aquela regrinha de sinal que pega muita gente. 2 vezes 3, menos 6. Mais 5, menos 1. Pronto, então, para cada valor de x, ele encontra um novo valor aqui, um outro valor. Depois você faz uma tabela, é importante essa tabela. Olha os pares aqui, ó. Coloque em ordem crescente que fica melhor, tá? Ó, se o x for menos 3, menos 1, então aqui, ó, formou aqui, ó, formou um par, cada linha aqui formou um par. Então aqui são os pares. Pode ter vários valores? Pode. Cada caso é um caso. Aqui eu escolhi alguns, aqui, tá? E aqui tem outros. Tá, vamos parar aqui. Por enquanto, esquece o zero aqui. Agora, como que eu faço o gráfico? Eu vou lá. X, olha o gráfico, é no sistema cartesiano aqui, ó. X, que é chamado de abscissa, e o Y, ou f de x, chamado de ordenada. Este é o gráfico cartesiano, sistema cartesiano. O gráfico vai ser esse. O plano cartesiano, nesse caso aqui, se o x for menos 3, vamos formar parzinho, menos 3 e menos 1.
menos 3, menos... a hora que for menos 3, 1, 2, 3 está aqui, ele desceu aqui. Menos 2, vai no 1. Menos 2, vai no 1. Se for menos 1, sempre o primeiro é o x. Menos 1, vai o 3. 0, se o x for 0, vai daqui. E aí você vai indo. Se for o 1, vai dar o 7, o 2 e 9. Cada pontinho aqui são as coordenadas, tá? Coordenadas do plano cartesiano. Se o x for 3, vai dar lá no 11, tá bom? Conclusão, unindo os pontos, forma uma reta, forma uma linha. Daí o nome função linear, que forma uma linha, tá? Eu coloquei uma seta aqui, porque vai para o infinito. Não importa os valores de x. Só que cada caso é um caso, tá? Às vezes pede, traça o gráfico para o intervalo menos 3 a mais 3. Daí ele para aqui. Daí não tem a seta, tá? E aqui é a reta dessa função. É o gráfico da função do primeiro grau, ou função linear. Depois vamos ver se você agora, brincando com esses números, para traçar o gráfico de uma função de primeiro grau, você vai ver que apenas com 2 pontos é o suficiente. Por que 2 pontos? 2 pontos nos dá uma reta. Então, se você colocar apenas 2 valores para x, tá? Vamos colocar, eu quero dar valor 1 e valor menos 3, ó, para x igual a 1, vai dar mais 7. Tem um ponto aqui. E para x igual a menos 3, vai dar menos 1. Então, ó, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Acabou aí, ó. 2 pontos traços. Só que é recomendável fazer o seguinte. Se você errar um ponto, você erra a reta. Então, é prudente você colocar aí no mínimo 3 pontos. Por quê? No mínimo 3. Se você colocar 3 pontos e não der uma reta, algum ponto está errado. Você vai ter que rever. Ok? Função do primeiro grau dá uma reta. Ok? Isso é fato. Detalhe agora. Para a próxima, isso aí eu vou deixar o quebra-cabeça para vocês. Nós fomos dando valor para x, calcula y. Olha só, quando x for 0, deu 5. 0. A minha pergunta, quando o y for 0, ó, vai ter o valor de x aqui, tá? Quando x tiver este valor aqui, ó, quando o x tiver esse valor, vai cortar o eixo x. É muito importante a gente saber isso aí, tá? Futuramente, vamos ver lá em geometria, é importante esse valor para calcular o ângulo e tal. É importante saber aonde intercepta os eixos. Aonde corta o eixo y? É só olhar esse valor aqui, ó. Se ele for 0, ele vai passar aqui. Se ele é 5, ele vai passar aqui. Então aqui, ó, este valor é este. E aonde esse valor aqui? Olhando aqui, se o 5 é o y, não vai falar que é o 2 não, tá? O 2 não, aí tem que calcular. Também não adianta ficar fazendo geometricamente. Eu vou medir aqui, até porque isso aqui não está com uma escala, assim, com uma precisão aí milimétrica. Então não adianta você querer medir. O mais garantido é calcular analiticamente. O que vamos fazer? Calcular isso aqui, tá? Quando o f de x ou y for 0, ó, quando ele for 0, ele vai então passar aqui. A pergunta é, onde vai cortar e interceptar? Tá? A pergunta é, qual a coordenada onde a reta passa pelo eixo x? Tá? Qual é a coordenada? A coordenada é o par, tá? A coordenada aqui seria o que, então? Nesse caso aqui,
0, sempre o primeiro número é o x. 0 e 5. Então aqui a coordenada é 0,5. Essa é a coordenada. E essa coordenada aqui? Veremos para a próxima aula, tá? Para o SESI, que essa aula é especial para o SESI, depois vocês vão fazer a leitura da teoria, uma leitura complementar do material didático do SESI, primeiro ano médio de 2020. Vocês vão ler a teoria, página 62 e 63. É uma leitura complementar, tá bom? Então, isso vai ficar como quebra-cabeça, como achar este valor, a coordenada onde passa a reta. Ok? É isso. Por hoje é só e até a próxima. Ok? Tchau!